Estamos aqui para fazer mais um programa da webinar do NIDES e hoje nós temos a honra de receber a professora Cristina Reis, que é professora de Economia da Universidade Federal do ABC, mas foi sempre muito ativa no NIDES, uma pessoa muito importante para a gente. É professora também do Programa de Economia Política Mundial e colaboradora do Bacharelado de Relações Internacionais. Ela está, nesse momento, fazendo um pós-doutorado, já há 2 anos, na Universidade Técnica de Berlim, e ela vai nos contar um pouquinho sobre esse pós-doutorado. Então, primeiro, obrigada, Cris, pela generosidade de ceder seu tempo, de estar aqui conosco. E eu queria que você, então, começasse aí, né, nos saudando, mas nos contando um pouco a motivação e como é que tem se desenvolvido a sua pesquisa de pós-doutorado, cujo tema, então, que a gente elegeu para hoje, né, que é o tema da sua pesquisa, são as cadeias globais de valor. E aí a gente vai tentar trazer ela um pouquinho também para pensar esse momento de pandemia, né? Então, obrigada. Isso. Bom, olá a todos e todas. Obrigada, Tatiana, pelo convite. Obrigada a todos do NITS, da UFABC. Para mim é uma grande satisfação estar aqui, conversar, ter a oportunidade de contar um pouco sobre o meu projeto, sobre a pesquisa de pós-doutorado, que já está finalizando. Especialmente nesse momento, um momento triste, um momento grave, severo, de crise internacional causada pela pandemia, mas que também vem expondo diversas fragilidades que esse sistema produtivo mundial, político-econômico, já vinha expondo, né? Já vinha se demonstrando. Bom, o meu projeto ele é sobre a cadeia de valor de máquinas e equipamentos. E eu vim para a Alemanha justamente porque a Alemanha é um país tradicional na produção desses bens, é um dos líderes mundiais, o quarto maior produtor e o maior exportador de máquinas e equipamentos. Já faz assim uns 6, 7 anos que eu estou estudando cadeias globais de valor e comecei a estudar esse tema justamente durante a minha tese de doutorado, quando eu tentava investigar por que alguns países conseguiam se desenvolver inicialmente exportando commodities, recursos naturais. Então, eu estudei alguns casos do leste asiático, Malásia, Tailândia, Indonésia, e tentando entender a atualidade contemporânea, eu vi que não dava mais para falar de desenvolvimento sem tentar entender como que são os sistemas produtivos internacionais, os fluxos financeiros atrelados a esses sistemas produtivos e que, claro, também transvestem relações políticas entre estados, né? Bom, assim eu comecei a olhar para o tema de cadeias de um ponto de vista mais geral. Em cadeias globais de valor, eu sempre digo isso, é um termo pop, né, que também é o outro lado da moeda da divisão internacional do trabalho. Esse termo ele foi se popularizando ao longo dos anos 2000, surgiu com alguns pesquisadores centrais, que são referências para essa discussão. Então, por exemplo, os professores Gary Gereff, de Duke, nos Estados Unidos, John Humphrey, na Inglaterra, e o Timothy Sturgeon, do MIT, também nos Estados Unidos. Os três, a partir de alguns estudos patrocinados, inclusive pela Fundação Rockefeller, foram organizando conferências internacionais sobre o que antes eram cadeias de commodities, cadeias produtivas de commodities, e ganhou esse nome que é mais geral, mais abrangente, e permite aí que eles chamam de um framework, um quadro de referência para estudar diversos setores, né? Então, a análise das cadeias ela pode se dar principalmente tanto ao nível do país quanto ao nível das empresas, das firmas, né? E ela pode ser mais macro ou mais microeconômica. E a minha sempre foi macroeconômica. Quando surgiu a oportunidade dessa bolsa, né, da União Europeia Marie Curie, eu pensei, puxa, eu vou aproveitar o meu pós-doutorado para olhar um setor, porque é muito difícil generalizar conclusões sobre o funcionamento dessas cadeias no nível macro. Precisa, pelo menos, olhar um pouquinho algumas cadeias com maior detalhe. E eu escolhi máquinas justamente porque esse é o coração do sistema produtivo industrial,
que na abordagem que eu prefiro, do ponto de vista econômico, é também o coração de toda a atividade econômica. Então, um país que tem o setor de máquinas forte, gerando tecnologia, na vanguarda, geralmente ele vai constituir também um tecido produtivo mais complexo, com mais empresas dessa cadeia, atuando ao redor dessa cadeia, e se as máquinas, né, entrarem nas outras atividades econômicas, eleva a produtividade e pode elevar salários. Então, por isso que eu escolhi esse setor. Bom, então essa é toda a justificativa para o meu tema. E, bom, posso contar um pouquinho do que eu já descobri até agora. Acho que seria a segunda pergunta, né? Quais foram os resultados? Então, como é que essa cadeia, a cadeia global de máquinas se estrutura mundialmente, né? E qual que é o papel do Brasil nela? Você podia falar um pouquinho disso para a gente? Certo. Bom, então eu comecei a analisar muitos documentos, muitos trabalhos sobre cadeia, e eu tinha um baita problemão pela frente, né? Porque eu tinha 3 promessas na minha pesquisa. Uma era mapear o setor, perdão, mapear a cadeia. Segunda, fazer uma análise estrutural dos países, pelo menos Alemanha e BRICS, que eram os meus países foco, quanto à participação de máquinas, tanto nas exportações quanto na produção. E o terceiro era achar oportunidades para o Brasil, para os outros BRICS e países periféricos em geral, para atuar em atividades mais interessantes da cadeia. Mas o meu primeiro problema é que eu achava que conseguiria fazer um mapa desse setor e também não dá, porque ele é muito complexo, tem muitos bens. E fazer um mapa como um fluxograma, algo da engenharia, por exemplo, seria simplesmente impossível, teria que escolher uma abordagem. Então, a estratégia que eu utilizei foi usar a mesma estratégia, né, no caso das políticas públicas. Então, como as políticas públicas são feitas para cadeias de valor? Como é um tema relativamente novo, ainda se estão desenhando essas políticas públicas, mas, em geral, elas tomam como ponto de partida a curva sorriso. Curva sorriso. E quem já ouviu minhas aulas está muito acostumado. Estou eu de novo falando da tal curva sorriso. O que é a curva sorriso? Ela pega as atividades da cadeia antes, durante e depois da produção e atribui um valor para cada uma delas. Então, nessa curva, tem mais valor as atividades antes e depois da produção, que são pesquisa e desenvolvimento, design, logística de compras, e depois da produção, que é a atividade que adiciona menos valor, de acordo com a curva, vem serviços pós-vendas, marketing, logística de vendas. A minha dúvida sempre ao olhar para essa curva sorriso era assim, mas será que isso é verdade? Por que todo mundo toma isso como se fosse verdade? Então, eu usei a curva sorriso para ser o parâmetro para a minha pesquisa, né? E aí surgiu a primeira dificuldade. Bom, na verdade, a gente tem quase nenhum dado sobre cadeias de valor. O que a gente tem ao nível de país são dados de contas nacionais, de exportação e importação, de entrada e saída de investimento direto, e a gente nem tem isso setorial muito bem distribuído. E a gente tem, ao nível das firmas, os dados que estão publicados para Bolsa de Valores, né? Então, firmas que têm ações abertas em bolsa, elas são obrigadas todos os anos a publicar suas informações financeiras. Então, eu comecei analisando esses 2 grupos de dados, ao nível país, como estão os fluxos de exportação e importação, usando também as bases de valor adicionado, que vai ver a participação de um valor importado nas exportações dos países, e também os dados financeiros das empresas de máquinas e equipamentos. E o que eu descobri aí, olhando para os dados financeiros, é que as empresas ainda concentram muito dos seus custos em produção. Por outro lado, olhando para os dados de países, a gente descobre o óbvio, que realmente existe uma concentração da produção e da exportação mundial, assim, estamos falando de 83%, mais ou menos, da produção mundial em 10, 15 países.
e das exportações a mesma coisa. Então, existe uma relação centro-periferia nas cadeias e existe também uma concentração, né, em termos de custos, em atividades produtivas, o que contraria um pouquinho a curva sorriso. Mas para descobrir o valor que cada empresa atribui para as atividades da curva sorriso, eu só podia fazê-lo perguntando para elas. Então, a parte principal da minha pesquisa foi fazer entrevistas e questionários junto a empresas do Brasil e da Alemanha sobre como elas atribuem valor para as suas atividades da cadeia. Então, até esse momento, eu já estou analisando os resultados e preparando os últimos papers sobre isso. Cristina, e dá para a gente pensar um pouco como é que essa cadeia foi afetada pela pandemia do coronavírus? Há algum já impacto direto sobre ela? Sim, então, e aí, quando começou a pandemia, abrindo um pouquinho aqui, eu fiquei muito paralisada. Eu fiquei paralisada como pessoa, como pesquisadora, como cidadã do mundo, e fiquei, assim, um pouco tentando sentir o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo. Passados, assim, umas 3 semanas, pensei, bom, agora eu preciso voltar para a minha pesquisa e não tem mais, a minha pesquisa perdeu sentido se eu não conseguir dar algumas respostas sobre o que está acontecendo durante a pandemia. Então, ao final, né, agora em abril, eu realizei um levantamento muito rápido, né, de alcance limitado, por causa de que teve que ser rápido e simples, junto às mesmas empresas que já estavam na pesquisa, para entender quais justamente os impactos da pandemia nas cadeias delas, né? E os resultados são muito claros, assim. Há várias interrupções ao longo da cadeia, né? Então, inicialmente, como a crise começou na China, os países que dependiam de importações, né, da China de peças, de matéria-prima e até de máquinas inteiras, porque existem empresas que simplesmente importam a máquina inteira, põem o selo nacionalmente e revendem, tanto no mercado interno quanto no mercado da América do Sul, que é onde atuam as empresas brasileiras. Então, essa interrupção de negócios com a China já gerou um grande problema, né? Em seguida, veio a progressiva desvalorização do real, e tornando também as importações mais caras, que gerou outro problema, tanto de atraso nas importações ou interrupções, aumento do frete, né, dos transportes, e também a desvalorização do real, que imediatamente já deu um problema de caixa para as empresas. Somado a isso, vieram outros impactos, né? Então, a produção ficou prejudicada naquelas empresas que tiveram que atender ao isolamento, claro, teve que fazer isso, ou então a outras regras de produção com escalonamento de horários, jornadas reduzidas, a quantidade de pessoas em cada momento, em cada lugar reduzido. Então, a produção teve um impacto importante. Somado a isso, a queda de demanda, porque como máquinas e equipamentos é um bem caro, um investimento produtivo, e durante a incerteza não se sabe quanto vão ser as vendas, né? As empresas também reduziram ou cancelaram seus pedidos ou também foram inadimplentes. Então, tem um quadro geral muito grave de problemas de capital de giro das empresas, de fluxo de caixa, de queda de demanda, queda de produção, queda de produtividade e cadeias interrompidas. Acho que esses foram os principais impactos relatados. E dessa forma, né, nesse momento, as atitudes das empresas tornaram-se totalmente curto-prazistas, né? Totalmente não, na maioria das empresas. E algumas souberam administrar isso diferente, mas eu posso entrar nessa questão depois. Sim, como é que você, essa agenda de pesquisa e a própria economia política internacional no pós-crise, você conseguiria apontar alguns elementos de como é que seria essa recuperação ou impacto? Isso, então, bom, pegando essa parte da geopolítica, eu vou trazer aqui os resultados mais amplos do projeto, né? Primeira conclusão importante, lembrando daquela curva sorriso, é que não dá para generalizá-la para as empresas que estão no Brasil e atuam em cadeias
regionais, nacionais ou globais. Tá? Cada empresa vai valorizar as atividades de uma forma diferente. Ainda tem empresas que valorizam muito a produção e a curva sorriso se torna um invertido, é a curva triste, não é sorridente. E tem empresas que realmente já estão num nível em que as atividades intangíveis são as que adicionam mais valor. Então, tudo isso depende, no fundo, do tipo de integração que as empresas vão fazer a essas cadeias globais ou, se a gente quiser, ao sistema produtivo e à lógica geopolítica internacional. Então, existem empresas pequenas no Brasil, tem as grandes, tem as de diversos mercados, tem as de mercado único, tem as que são nacionais, tem as que são multinacionais, fazendo atividades no país estratégicas, mas tem atividades também que são mais de imitação, de iniciativas. Então, existem pelo menos 5 tipos diferentes de integração a essas cadeias por parte das empresas, das mais ativas das menos ativas, ou, digamos assim, das mais inovadoras, fazendo P&D, produzindo tecnologia, atuando em nichos de mercados crescentes e diferentes, e tem as outras que estão fazendo mais o básico, investindo só em produção, não investem em P&D, imitam tecnologia ou importam. Então, essas lógicas de integração vão levar a diferentes interesses e a diferentes formas de atuação nas cadeias globais, que deixa um problema para a política pública, porque ela precisa considerar essas diferentes integrações. E o Brasil, nesse caso, também. Então, olhando para esse cenário, diante do momento em que o Brasil tem um discurso de abrir sua economia, tornar-se mais integrado nas cadeias, isso pode gerar resultados muito adversos e só aumentar a nossa dependência tecnológica. Né? Então, não existe uma conclusão geral, assim, nós precisamos, por exemplo, deixar o câmbio desvalorizado para que as nossas empresas consigam exportar. Ou, tampouco, vamos abrir a nossa economia para que as empresas consigam importar tecnologia e modernizar sua produção, barateando também os custos. Não existe uma conclusão geral para isso. Né? O que se pode generalizar é que o Brasil ainda realmente tem uma atuação muito periférica, não é um grande exportador de máquinas, embora seja um grande produtor, é o 12º maior produtor, e do ponto de vista político, ele se torna quase que inexpressivo nas cadeias de máquinas e equipamentos, e isso a gente pode trazer também para o ponto de vista industrial como um todo, como gerador tecnológico ou como grande player importante para as filiais das multinacionais que aqui atuam. Então, o Brasil não tem esse papel. E ele está cada vez mais abrindo mão desse papel, né? Então, isso está em consonância com o que o governo está fazendo, que é uma política externa muito submissa. Inclusive, que eu e a Tatiana, a gente tem um artigo sobre isso, que a gente fala que a forma, né, que o Brasil se insere nessa dinâmica internacional, ela é dependente, ela é, do ponto de vista tecnológico, e ela é decadente, porque é cada vez mais submissa, menos altiva, como já tentou ser no passado, teve algum esboço para isso, embora tampouco tenha atingido grandes resultados. Então, do ponto de vista geopolítico, o Brasil perde expressividade e saindo cada vez mais dessa cadeia que é tão importante, nas cadeias de máquinas, né, aderindo a acordos como o acordo com a Europa, o acordo com os Estados Unidos, no momento, né, impedidos por causa da pandemia, mas aderindo dessa forma em que o setor de máquinas e equipamentos é um dos principais afetados e vamos dizer assim, o filé do acordo do ponto de vista industrial, é muito grave, é um descompromisso com o desenvolvimento tecnológico de longo prazo. Tá? Então, veja, eu não estou dizendo que é para adotar políticas protecionistas, defender a indústria nascente, conteúdo tecnológico somente. A gente tem um passo atrás para dar, que é para entender como funcionam as cadeias e as diferentes lógicas de integração para fortalecer justamente aquelas empresas que estão tentando gerar tecnologia, gerar emprego nacionalmente e de diferentes portes, porque também não se trata tão somente da política dos campeões nacionais, porque isso gera desigualdades internas.
Então, é uma tentativa, uma tratativa de inserir-se nessas cadeias de uma forma mais elegante, digamos assim, mais altiva, que é dando condições para suas pequenas e médias empresas a participarem de exportações, por exemplo, como a Alemanha faz, né? Mas a gente tem um longo caminho para trilhar, do ponto de vista de toda a infraestrutura, né, de toda a estrutura que é preciso formar para essas empresas conseguirem atuar nas cadeias dessa forma. Cristina. Bom, não sei se você quer contribuir dizendo um pouquinho mais sobre as suas perspectivas, né? O que é que vocês esperem no seu retorno também ao Brasil em breve, mas eu gostaria já de antemão agradecer, né, toda a sua contribuição aí quanto você ilumina a gente pensar e refletir esse campo. Bom, eu, né, aqui na nossa conversa eu fiquei muito dentro do setor de máquinas e equipamentos. Tem um monte de indagações sobre o que vai acontecer na economia política internacional. Claro, e até os respondentes da pesquisa apontam isso, um acirramento, né, da disputa política e econômica entre China e Estados Unidos. Isso é visível, uma internalização, uma busca de soluções nacionais fortes, tanto frente à crise sanitária quanto frente à crise econômica, vindo das diversas potências, né? Então já tem países anunciando, como o Japão, que vão se deglobalizar, né? Se integrar menos e trazer de volta algumas das atividades. Os Estados Unidos já vinham com esse discurso. A China nunca perdeu essa forma de pensar. Na minha opinião, a China sempre foi atuante do ponto de vista de fortalecimento da sua economia doméstica. E isso nos faz pensar que a periferia, os países como o Brasil também deveriam resguardar-se nesse momento e não ficar tão vulneráveis à volatilidade aí das cadeias internacionais, né? Então, essas são as indagações próximas para o futuro. Eu retorno para o Brasil em breve. Acredito que a gente tem muito trabalho ainda neles para fazer. E pensando também nessa tendência que a crise, eu acho que acelerou, de adesão ao novo paradigma tecnológico da indústria 4.0, que é mais uma pressão para os trabalhadores. E isso vai ser mais uma fonte de concentração e centralização do capital. E os trabalhadores vão ficar prejudicados, fragilizados, e a gente precisa achar soluções para que isso seja aliviado ou não aconteça, né? Então, acho que são essas preocupações que eu vou estar na cabeça quando chegar por aí. E espero fazer com você, Tatiana, com os nossos colegas do grupo do Unides e do grupo de cadeias globais, muito trabalho pela frente, muito mesmo. Me parece que a gente uma nova economia política internacional surgindo do pós-crise, né, que vai nos dar aí muitos objetos e muitas reflexões. E uma das coisas que eu acho que você já falava e eu também já apontávamos, né, já era uma grande questão, que é os estados nunca desapareceram, né? Agora só vai ficando mais claro também a própria lógica, né, e a questão entre a dicotomia que apareceu muito simplistamente na bibliografia sobre globalização e fim dos estados, agora a gente tem mais evidências para defender as teses de que os estados estão aí, né? E veremos como serão essas atuações. Bom, Cristina, muito obrigada. Boa finalização aí do seu pós-doc. Estamos aqui, então, aguardando para podermos ler todos esses resultados brilhantes da sua pesquisa e seguirmos com os nossos trabalhos coletivos, que são tão valiosos, né? Na academia, às vezes, os trabalhos são muito feitos individualmente, a gente conseguiu construir algo de parcerias, né, e reflexões mais conjuntas que fazem bastante diferença. Mesmo você longe, a gente sempre conseguiu ainda manter contatos e trocas intelectuais que são muito importantes, né? Super, sinto muita falta disso, a gente tenta manter e, bom, logo estou de volta, agradeço muito a oportunidade de falar sobre a minha pesquisa
E queria desejar a todos muita saúde, calma, perseverança para enfrentar esse período que é de fato muito difícil, muito transformador e que nos faz reavaliar tanto a sociedade, o nosso lugar na sociedade, quanto questões mais internas mesmo, né? Então, bom, eu deixo aqui uma mensagem de boa sorte para todos nós. Vamos